Amém? Vamos à palavra que Deus tem para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 25, e diz assim: Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. O que Deus há de fazer, Deus fará. Deus, Ele é fiel e justo para cumprir as suas palavras em nossas vidas. Você tem promessas de Deus? Sim, eu creio. Quantas promessas que você tem de Deus em sua vida. Eu quero lhe dizer hoje, em nome de Jesus, se Deus te prometeu, Deus cumprirá. Deus fará o impossível acontecer na tua vida. Ainda que todas as coisas estejam conspirando contra ti, Deus, Ele agirá de uma forma tremenda, só para te abençoar, porque Deus, Ele é poderoso. Este nosso Deus é o Deus do impossível, é um Deus que tudo pode, um Deus que quando cremos e confiamos, Ele faz coisas tremendas. Esta palavra, ela nos ensina que nós temos que aprender a confiar no Senhor, porque Deus fará coisas tremendas em nossas vidas. Certa vez, conhecemos a história, Faraó teve um sonho, estava ali à beira do rio, quando viu aquelas 7 vacas gordas, fartas, subindo aquele rio. Depois viu as vacas magras, e em determinado momento as vacas magras comiam as gordas. Depois, num outro sonho, no outro dia, viu aquelas espigas novas, espigas grandes, bonitas. Depois outras espigas, feias, e consumiam aquelas outras espigas, e não tinha ninguém ali. Sim, ele foi consultar os seus, aqueles homens que profetizavam ali junto a Faraó, ao rei. Enfim, consultou, ninguém sabia decifrar, discernir aquele sonho, mas o copeiro ali de Faraó se lembrou uma época quando estava preso de um homem. Sim, ele se lembrou e comentou ali com o Faraó que conhecia alguém que certa vez havia revelado o seu sonho, e o sonho ao qual ele havia revelado havia se cumprido. Neste exato momento, Faraó manda chamar a José. Sim, a José. E ali barbearam José, cortaram o cabelo de José para colocá-lo na frente de Faraó, na frente do rei. E ali o rei Faraó contou o seu sonho, o sonho de um dia, o sonho do outro dia. E José, olhando para ele, disse: olha, os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. E ali discerniu, ali explicou a Faraó que significava, tanto as vacas gordas quanto as espigas bonitas significavam 7 anos de fartura no Egito. E durante aqueles 7 anos, eles teriam que plantar, deveriam colher, deveriam armazenar todo o trigo ali que fora produzido, para que aqueles outros 7 anos magros que viriam seriam anos terríveis, anos aos quais haveria fome em todo o Egito. E se ele colocasse um homem sábio, com sabedoria, para que pudesse estar governando, administrando tudo aquilo, certamente o Egito, mediante esta calamidade dos 7 anos que viriam, 7 anos terríveis, eles seriam poupados pelos 7 anos abençoados que tiveram. Olha, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele capacitou a José para que José viesse a revelar aquele sonho. Porque em determinado momento, Faraó, quando chega a ele, a José pergunta para ele se ele era capaz de interpretar. E Faraó disse assim a José: eu sonhei um sonho e ninguém há de que interprete, mas de ti ouvi dizer, quando ouve um sonho, o interpreta. Sabe qual foi a resposta de José? A resposta de José foi: olha, Deus lhe dará a resposta. Ele sabia que não era dele, ele sabia que
a revelação não vinha dele, a revelação vinha de Deus. Ei, o que Deus tem para as nossas vidas é muito grande. O que Deus tem para você, se Deus prometeu, Deus fará o impossível na sua vida. Deus tem feito coisas durante a história que só Ele pode fazer, ninguém pode fazer por Deus. Existem coisas que é só Deus operando em nossas vidas. O homem, ele pode agir até um determinado ponto. Dali para frente, não cabe mais ao homem, cabe a Deus. O que Deus está te dizendo, você está fazendo a sua parte, você está fazendo a parte que compete a ti. Sabe por quê? Eu aprendo que no milagre existem duas partes do milagre, e uma das partes do milagre depende de nós, depende de você. Para que o milagre aconteça, nós temos que fazer a nossa parte. Vejam, Jesus mesmo, quando foi ali até Lázaro, quando estava morto há 4 dias, diz a Bíblia, eis que quando Jesus chegou até o túmulo, aquelas pessoas todas em volta chorando, as irmãs chorando, Jesus olha ali triste e olha e diz para aquelas pessoas assim: removam a pedra, tirem a pedra. O que significa que havia ainda algo que o homem poderia fazer. E ele pediu: tirem a pedra. Para quê? Para que ele fizesse a parte dele. O milagre. O que eu aprendo? Que o milagre, nós temos parte no milagre. E parte do milagre depende de nós. Mas o que depende de Deus, Deus fará. Deus certamente fará. Tem feito a tua parte. Está se esforçando. Tem crido nas promessas de Deus. Você está lutando com isso. Por isso eu digo, você tem orado, tem jejuado, está chorando nos pés do Senhor. Não desanime, porque eu creio que a tua vitória virá. Por quê? Porque Deus fará coisas grandes na tua vida. Deus prometeu, Deus há de cumprir, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. A função do adversário, sim, do nosso adversário, é tentar nos confundir, é tentar nos entristecer, é tentar nos desanimar. Sim, mas quando cremos, quando temos uma fé incondicional no Senhor, Ele derrama suas bênçãos sobre nós. Deus fará, Deus fará. José disse: olha Faraó, olha rei, o teu sonho é Deus quem irá interpretar, é a providência de Deus, não cabe a mim, mas é Deus quem capacita. E assim, Faraó, ele escolheu, ele falou: não existe uma pessoa, né, mais sábia do que tu, é você mesmo, José, é você mesmo que vai assumir, né, o governo aqui do Egito, e acima de você só o meu trono, só eu, e todas as pessoas terão que se curvar diante de ti, porque tu governarás. Você teve essa revelação de Deus, você tem o Espírito de Deus. Olha, Faraó olhou para José e disse: realmente, verdadeiramente, o Espírito de Deus é contigo. Olha, Faraó disse isso a ele. O que eu entendo, as pessoas quando nos veem, elas têm que ver o Espírito de Deus em nós, vermos que somos bons testemunhos. Será que porventura ainda não recebemos o milagre? Será que porventura ainda não fomos abençoados como Deus quer nos abençoar? Por quê? Porque ainda estamos em falha, estamos cometendo erros, estamos com brechas abertas, impedindo que as mãos de Deus possam agir sobre as nossas vidas. É hora de taparmos todas estas brechas. É hora de pedirmos: Deus, Senhor, mostra para mim aonde e quais são os meus erros, para que eu possa me arrepender, para que eu possa abrir mão destes pecados e te servir de todo o coração. E assim Deus fará coisas grandes. E assim Deus colocou este homem, Faraó colocou este homem
não é? Faraó colocou este homem no governo e ali ele começou a trabalhar conforme a direção que Deus havia dado. Só Deus pode cuidar de determinadas coisas em nossas vidas, meus amados. Só Ele pode fazer. Nós, como servos de Deus, precisamos ter esta certeza. Você tem essa certeza que existem coisas que só Deus pode fazer. Você já fez o que tinha que ser feito? Já fez. Agora descanse. Está nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus e confie que Ele fará. Sim, Deus fará. Eu me lembro de tantas coisas que em determinados momentos da minha vida, confesso, eu me entristeci muito, muitas fases da minha vida, né? Em várias etapas da minha vida, momentos difíceis, né? Momentos que chegam a ser tão duros que a gente pensa até em desistir, em parar, em não prosseguir. Mas aí Deus sempre vem com uma boa palavra, Deus sempre vem com o seu refrigério, Deus sempre vem com uma resposta. E ali eu sinto a presença dEle e sei que não estou só. Sei que Ele está trabalhando, sei que Ele está agindo e Ele se mostra. Naqueles momentos em que mais precisamos, Ele se mostra e diz: filhinho, filhinho, tu não estás só, eu estou contigo. Não temas, eu vou te abençoar. Olha, fica firme, não desiste nunca. Eu farei coisas grandes na tua vida. As minhas promessas se cumprirão na tua vida. Não desanima não, porque estas provas são para o teu crescimento. Aprenda. Uma criancinha, para que comece a andar, ela com certeza, até as suas perninhas ficarem firmes, ela tomará alguns tombos, e alguns tombos poderá até machucá-la, mas olha, é necessário dar os primeiros passos. Os primeiros passos têm que ser dados para quê, pastor? Para que você possa andar, para que você possa caminhar. É desta maneira que Deus, Ele faz conosco, que Deus faz contigo. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. E eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus fará coisas grandes na tua vida. Deus está agindo ao teu favor. Deus não. Ele não permitirá que você pereça, nem você e nem os seus, aos quais você tanto ama. Amado, não podemos fazer tudo, não é? Às vezes queremos fazer tudo do nosso jeito. Nós não podemos fazer tudo e nem forçar a nada, se não cabe a nós. Tem coisas que não cabe a nós fazermos. Tem coisas que cabe a Deus fazer. E é só Deus quem pode agir. No texto aqui, José, ele tinha essa convicção. E isso ele declarou, ele falou para Faraó, ele falou assim: isso não depende de mim, ele disse, mas é Deus quem dará, Faraó. É Deus quem dará uma resposta favorável a ti, Faraó. Não depende de mim, depende de Deus. Sabe o que Deus ama? Que nós, que eu e você sejamos dependentes dEle. Você depende de Deus. Você tem dependido de Deus? Sim, vamos depender de Deus. Isso alegra e agrada o coração de Deus. Eu creio que quando José falou estas palavras para Faraó, meus amados, ele disse: Faraó, isso não depende de mim, depende de Deus. Eu posso ver a alegria no coração de Deus, olhando para José e dizendo ou pensando: puxa, como ele é obediente, como ele é fiel a mim. Por quê? Porque ainda no meio do nada, ele crê que eu estou agindo. Deus fará. E ele reconheceu a dependência de Deus. Deus, ele trabalha dessa maneira. E essa dependência que ele teve, essa confiança que ele teve em Deus, permitiu que Faraó, olhando para ele,